E dentro de tudo que a gente está vivendo, eu acho que até quem não queria teve que entender o mínimo de proteção respiratória. Tenho certeza que Georgia deve ter passado um aperto aí com esse tanto de máscara que surgiu, que a gente não sabe de onde que sai tanta criatividade para esse tanto de máscara que tem aparecido, né, Georgia? Exatamente, Linda, Amanda. boa noite. Um prazer Boa ter você noite. com a gente. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Exatamente, né? Foi uma avalanche de informações sobre proteção respiratória e ninguém estava esperando. E eu estava no momento certo, no lugar certo, para poder, né, dialogar com o pessoal e poder tentar contribuir de alguma forma com algumas informações. Boa noite para todo mundo da Academy. Que satisfação estar aqui, Amanda. Que bom, fico muito feliz com a sua participação, porque eu tenho certeza que você tem muito aí a acrescentar desse assunto tão importante, que é exatamente o que você falou, vem uma avalanche de informações aí, até mesmo tudo muito novo, então para as pessoas conseguirem distinguir o que realmente era verdade, o que realmente poderia acreditar. E que bom que nós temos profissionais como você, competentes nessa área, que podem nos ensinar e esclarecer tantas dúvidas de um assunto tão importante. Desmistificar, né? Muita criatividade, o povo criativo, é método de higienização, é método de, enfim, né? É modelo, é tecido, e é muita coisa nova para a gente também, né, Amanda? A questão de máscaras, né? O uso de a invenção aí, a utilização de máscaras é algo novo para todos nós, inclusive nós da área da higiene, né? Porque máscaras não estavam no contexto da proteção respiratória até então, e muito menos no hábito do brasileiro de utilizar, né, esse tipo de proteção. Mas vamos aprendendo, né, cada vez mais. Vamos aprendendo cada vez mais. Então, Georgia, sinta-se à vontade, a casa é sua. Mais uma vez, um prazer ter você aqui. Vou colocar a sua apresentação aqui e agora está com você. Essa parte da apresentação sempre me deixa tensa. Vamos ver se a gente consegue compartilhar. É contigo, né? Isso. Aê. Ah, tá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Agora ela ficou grande na tela? Deixa eu só fazer. Ficou. Só coloca um modelo aí da apresentação, que aí ela já vai aparecer. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Opa. Tentar fazer uma coisa. Para eu poder ver um pouco. Acho que eu fiz. Só um minutinho, Amanda, que eu vou tentar ajustar a tela para eu poder também ver um pouco de vocês. Aqui, ó. Quer ver? Isso. Agora, para a gente estar a tela cheia já da sua apresentação. Tela cheia. Eu vou aumentar aqui, ó. Como é que tá para vocês? Isso, tá certinho, tá aparecendo. Tá aparecendo? Tá. Tá, então vamos lá. Que assim eu consigo ter um pouco mais de domínio sobre o que eu tô fazendo aqui. Então, pessoal, muito boa noite, né? É uma satisfação enorme estar aqui na Academy com vocês, porque o Academy foi um marco na minha trajetória aí profissional, participei, tinha já, né, vontade de estar presencialmente no Academy, e aí veio esse novo cenário, a Academy passou a ser online, e aí me trouxe uma grande oportunidade, não só de assistir, né, de ter acesso a essa avalanche de informações e também passar por esse palco aqui maravilhoso, que para mim foi um marco, né? Eu estive assistindo em alguns momentos, não consegui acompanhar 100%, e a partir do momento que a gente conecta aqui na Academy, que a gente começa a assistir uma palestra, eu não consigo fazer mais nada, eu fico 100% conectada, porque é muita informação, e cada vez mais eu tenho a certeza de que nós precisamos realmente estar conectados com pessoas que entendam de assunto diferente, porque o universo da saúde e segurança do trabalho, ele é gigante, e querer dominar todos os assuntos acho que é uma coisa impossível, né? Então, hoje eu trouxe aqui para vocês, né, o assunto proteção respiratória, e, na verdade, em 30 minutos, eu vim aqui botar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, tá? Eu não gostaria de que vocês tivessem a imagem de que a gente tem que trabalhar um pouco essa questão de que tudo é EPI, que tudo é proteção respiratória, ou que minha bandeira também seja colocar proteção respiratória. É ao contrário, eu vou colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, para que vocês possam refletir um pouquinho e entender, será que mesmo a gente está aplicando proteção respiratória no momento certo? Se não está um pouco exagerado? Ok? E isso não é de agora, porque nós estamos num cenário de pandemia. Eu vejo isso desde o começo da minha trajetória, e é isso que eu quero compartilhar com vocês.
proteção respiratória por necessidade ou por descuido? Então, antes de eu começar a falar, né, e tem tudo a ver com a minha bandeira e com esse assunto que eu trouxe aqui para vocês, eu sou engenheira, vou me apresentar, falar um pouquinho do meu histórico profissional e por que eu tenho essa visão sobre o EPI, sobre o EPR, né, especificamente, tá? Porque minha trajetória foi 100% lidando com equipamentos de proteção individual. Eu sou engenheira ambiental, e logo eu pós-graduei em segurança do trabalho. Então, meu primeiro trabalho praticamente foi lidando, né, fazendo desenvolvimentos de soluções para a indústria em relação ao universo de EPI, tá? Então, foram 10 anos, agora eu já posso 10 anos por uma empresa, ao todo aí quase 13 anos na estrada, totalmente focada em EPI, e posso dizer para vocês que é um universo maravilhoso de trabalhar, porque todas as empresas gastam uma parte, né, do seu orçamento investindo e apostam no equipamento de proteção individual. Eu digo que fica no colo do EPI muitas coisas que a gente não consegue e que talvez a gente não está com vontade de resolver e a gente fala, coloca o EPI, tá? Então, se a gente entender da sensibilidade que esses respiradores têm, talvez a gente passe a se questionar mais se realmente a gente vai optar pelo EPI, no caso o EPR. E quando eu falar para vocês das responsabilidades do EPR, vocês vão se questionar ainda mais. Poxa, será que a gente vai mesmo colocar a proteção respiratória, né? Então, esse é o meu histórico. Eu vim trabalhando em desenvolvimento de equipamento de proteção individual para as indústrias. E por que eu trago essa bandeira se realmente é necessário? Porque não são só as pequenas empresas que precisam, que fazem conta do EPI, que fazem conta de pequenos centavos, de poucos centavos, e que tem orçamento justo para o EPI. Claro que não. Eu trabalhei em grandes contas, onde a proposta, o fornecedor só entrava naquela conta se ele tivesse um grande projeto de redução da conta de EPI. Eu lembro muito bem, quando nós participávamos de grandes contratos, que a nossa proposta às vezes ia com 20%, 15% de redução do gasto que a empresa tinha naquele momento. Então, o que entrava naquele momento? Entrava um trabalho técnico para aumentar, prestem atenção nisso, para aumentar a segurança da empresa, né? Imagina só a gente mexer nos EPIs que ela está selecionando, que ela já tem lá por um tempo. Então, nós trabalhávamos tecnicamente para elevar a proteção através do EPI e diminuir a conta, tá? Então, são as contas grandes, são as contas pequenas, são a empresa de 5 funcionários, a empresa de 10 mil funcionários, todas elas precisam de um bom desenvolvimento de EPI para que isso tudo seja sustentável, tá? Para que seja tudo sustentável, ok? Vamos lá. Então, hoje eu tenho uma empresa de consultoria, trabalho exclusivamente com proteção respiratória, porque eu tenho um olhar treinado para oportunidade. Oportunidade não só de colocar, muitas vezes oportunidade de tirar. E hoje aqui na Academy eu vou focar mais em tirar do que colocar proteção respiratória. Afinal, nós estamos juntos nessa, nós precisamos desenvolver o nosso olhar para que a gente possa falar a língua das empresas, e essa linguagem é redução, é aumento de segurança, ok? E redução de gastos. Então, eu estou aqui para somar em alguma coisa, para, de repente, né, dar algumas ideias para vocês, para que vocês possam, de fato, né, talvez mudar algumas coisas no que parece já tão rotineiro e tão comum que as empresas andam aplicando, tá ok? Então, vamos lá. Gente, por que a empresa está entregando proteção respiratória? Por quê? Né? Se eu pudesse conversar com cada um de vocês, talvez num grupo de 30 pessoas aqui, de 30 profissionais, aqui conversando comigo, 40 profissionais, talvez muitos de vocês me relatariam situações onde eu perguntando e fazendo algumas perguntas e mais um pouquinho, apertando mais um pouquinho, a gente vai descobrir que talvez não precisa de proteção respiratória, tá? Constantemente as pessoas me pedem, Georgia, qual que é o respirador que eu aplico aqui, porque faltou esse, qual que eu posso substituir? Mas aí eu não foco na resposta da substituição, eu foco na atividade que ela acabou de me apresentar, e parece que não tem coerência a proteção respiratória. Então, por que estamos entregando a proteção respiratória? Você consegue, de fato, justificar porque você está colocando proteção respiratória, tá? Então, eu botei uma pulguinha atrás da orelha, né, de vocês. Eu vou tentar fazer isso hoje, tá?
Então é o seguinte, né? É uma torneira aberta, pingando, né? Olha a luta das empresas, né, nos orçamentos, cada vez mais focando no lucro, claro, né? Esse é o objetivo da empresa, então a gente está ali contando centavos. Tem funcionários que não podem tirar 2 ou 3 minutos do seu dia para higienizar um EPI, porque aquela hora, né, trabalhada não pode ficar parado por nenhum minuto, tudo aquilo é muito... tudo é muito monitorado, porque tempo é dinheiro, né? Mas daí a gente vê uma torneira aberta que parece que as pessoas olham para aquela torneira aberta e não enxergam, ou acham que é normal aquela água indo embora, aquele dinheiro indo embora, né? Aquela ação inválida, né, em relação ao EPI. E eu acho isso incrível, porque é tão fácil às vezes fazer um ajuste, ou com conhecimento a gente chega lá e fecha essa torneira, tá? E fecha essa torneira. Então, quem já está acostumada, né, a me ouvir falar, eu digo que as empresas já estão fazendo mais difícil. As empresas já estão nos contratando para fazer o levantamento dos riscos, as empresas já estão comprando o EPI e elas já estão entregando. O que está faltando agora? Né? Está faltando a gente validar as ações, a gente precisa ajudá-las a fazer isso de forma correta. Então, falando no emprego de respiradores, tá? Muitas vezes o uso ele é desnecessário por um motivo, né? Falta de avaliação. Tá? A empresa não faz a avaliação corretamente, não faz a avaliação, e decide colocar o EPI diretamente sem nem fazer a avaliação corretamente. Essa é uma das situações que a gente encontra, né? Outra situação que eu encontro bastante é o uso desnecessário por insegurança na avaliação. Isso é um grande desperdício. A empresa gasta com avaliação qualitativa ou quantitativa, não importa, tem um profissional lá designado para fazer esse levantamento dos riscos, tá? O risco respiratório, ele é identificado por alguém, ok? E muitas vezes ele não é, o caso é que muitas vezes não aparece o risco respiratório, tem o produto, tem atividade, tem o produto químico, mas na insegurança da avaliação correta ou não, coloca o EPI, tá? Coloca a proteção respiratória. Quantas empresas que eu atendo que fazem a entrega, né, que os usuários fazem uso voluntário da proteção respiratória, que a empresa compra e entrega. Isso é comum aqui na minha região, não sei se na região de vocês também, tá? Na dúvida, entrega, tá? Na dúvida, entrega. Qual que é o problema disso? O problema, vou mostrar na sequência, é que ao entregar, vem junto uma série de responsabilidades que você não escolhe, vem junto, tá? A partir do momento que você escolhe entregar, que a empresa está fazendo a aquisição do EPR, do equipamento de proteção respiratória, vem uma quantidade de responsabilidades, queira você ou não, tá? Seja voluntário ou não, vem essa responsabilidade, tá? Então, esse uso desnecessário por motivo de falta de avaliação ou por insegurança na avaliação. Tá? Outra torneira aberta é a seleção incorreta. A seleção incorreta me faz chorar, né? Porque a empresa faz a avaliação qualitativa ou quantitativa, e na hora de selecionar, faz a seleção incorreta, ou seja, a seleção que não neutraliza, né? Que não neutraliza a ação do agente, aquela exposição. E aí, a empresa acreditando que está fazendo certo, o usuário ali utilizando conforme você treinou, conforme você passou instruções no treinamento, usando corretamente, mas o meio filtrante, a cobertura facial, o fator de proteção atribuído não está coerente com a exposição, tá? Então, eu vou explorar um pouquinho mais sobre isso com vocês também. Outra forma de perder dinheiro, né, é uma seleção desfavorável. Existe a seleção incorreta, e tem a seleção que ela é correta, mas ela é muito desfavorável, tá? Não é a melhor opção, tá? Aqui, claro que a gente entra já num nível um pouquinho mais desenvolvido de quem vai fazer essa seleção, mas uma seleção bem feita, ela olha a longo prazo também, ela olha descarte, ela olha vida útil, tá bom? Ela olha todas as condições do usuário para fazer uma melhor seleção. Outra coisa que faz a gente desperdiçar dinheiro, né, é a falta de gestão. Ok, vamos supor que a empresa fez a avaliação ambiental, né?
fez uma correta seleção desse equipamento, está investindo, está comprando, mas por falta de gestão, né, não tem controle aí no consumo desses equipamentos, né, de descarte, então acaba perdendo mão, acaba perdendo o controle, tá? E aí eu botei como último assunto, última descuido das empresas, né, é a falta de evidências de neutralização, tá? E aí, para muitos profissionais e muitas empresas descobrem que sem o programa de proteção respiratória, não há como gerar evidências de neutralização. E por que a gente está falando de evidências de neutralização? Porque lá na NR6, né, nós temos um item que fala, né, EPI, selecionar EPI adequada ao risco. E quando nós falamos de risco respiratório, a gente só pode dizer que o EPI é adequado ao risco quando nós temos um PPR, e eu já vou mostrar para vocês por quê, tá? Então, a falta do programa de proteção respiratória não nos dá evidências de neutralização. Então, a empresa diz lá nos seus documentos, nos seus programas de gerenciamento, que o risco está controlado, né, no receptor através do uso da proteção respiratória. Mas cadê as evidências de que ela está funcionando, né? Cadê as evidências que ela está funcionando? Então, proteção respiratória efetiva, né, é mais do que entregar um bom equipamento, ok? Eu vejo fotos e mais fotos, imagens e mais imagens de grandes empresas, né, com política de segurança muito forte, tá? Não se enganem que são empresas com baixa cultura de segurança, não. Tem empresas aí de referências, dia após dia, eu recebo relato e perguntas, fotos e imagens de empresas que são referências em segurança para todos nós, que nas imagens eu vejo erro de proteção respiratória. E não são ajustes finos, não, é erro grotesco, tá? Então, empresas que investem em bons equipamentos, mas não têm a gestão disso tudo, ok? Então, só de bater o olho eu já vejo que não há proteção respiratória, tá? Ela é muito falha. Então, proteção respiratória efetiva, ela é muito mais do que entregar um bom equipamento, tá bom? Vai muito além, isso é apenas uma parte, né, das nossas ações. Então, é o seguinte, o PPR, né, para embasar, se você realmente identificar que existe necessidade de implementar um EPR, um equipamento de proteção respiratória, não, Jorge, eu fiz as minhas avaliações, seja ela qualitativa ou quantitativa, tá? E eu identifiquei que há, sim, o risco respiratório, e a medida que nós vamos aplicar é o equipamento de proteção respiratória. Ok, então você levou junto o programa de proteção respiratória, tá? Então, o PPR, ele vai atender uma instrução normativa, tá? A instrução normativa 01, né, de 11 de abril de 1994. Não sei porque eu não coloquei o número dela aqui, botei só a IN e o PPR da Fundacentro, tá? Então, anotem aí, a base legal do PPR, né, que dá a obrigatoriedade, é a Instrução Normativa 01, de 11 de abril de 1994, tá? E ele vai nos levar, né, ao PPR da Fundacentro, ok? Então, quem vai trabalhar com equipamento de proteção respiratória, seja para uso voluntário, tá? Ou seja, para uso obrigatório, leva junto aí o PPR, porque senão você não vai estar fazendo proteção respiratória, ok? E esse PPR, ele vai atender as normativas e também a necessidade da empresa, né, e a necessidade do usuário. Eu sempre falo isso, né, PPR tem que atender a necessidade da empresa, do usuário, e todas as normativas para que ele seja um PPR sustentável, que ele funcione, para que ele seja de fato aplicável, não seja aquele documento que a gente, né, tá cansado de falar, aquele documento de gaveta, tá? Mas, gente, se você chegasse para a empresa, né, e falasse, ó, ok, nós vamos decidir pela implementação de EPR, ok, mas você sabe que com ele vem toda essa carga, né, de responsabilidade? Muitos profissionais não sabem disso, muitas empresas não sabem disso, porque elas pegam seu documento, seu PPRA, e está lá escrito, né, que na área de pintura tem os riscos levantados, mas está neutralizado pelo uso do respirador CA 2020, nem sei se existe esse CA, tá, gente? É só uma... chutei aqui o número. A empresa vai lá e compra, e ok, já é para ela difícil comprar o EPI, já é uma conta, né,
recorrente, mas ela vai assumir a compra do EPI. Mas será que ela sabe que, além da compra do EPI, ela tem que arcar com todas as atividades obrigatórias do PPR? Ali eu até botei uma imagem que eu gosto muito, que é a empresa, né, sendo responsável pela segurança do nosso usuário. E para ele estar seguro, ela tem que sustentar, né, esse fator de proteção atribuído do respirador. Ela tem que garantir que esse respirador entregue essa proteção. E não é só entregar, tá? Não é só fazer treinamento, não é só fazer ensaio de vedação. PPR não é só isso, tá? Você tem PPR? Ah, a empresa tem. A gente faz ensaio de vedação e faz treinamento uma vez por ano. Isso não é ter PPR, tá? Aí você começa a observar os usuários de proteção respiratória, tem um monte de incoerência, tem um monte de falha, né? Não existe nem política da barba, eles nem sabem o que é verificação da vedação. O tempo de omissão é gigante, porque não tem compatibilidade com o EPI. Ninguém viu que aquela máscara não serve com óculos, que embaça o óculos, ou que não tem ajuste com a máscara de solda. Aí o coitado, na hora da atividade, ele é obrigado a dar um jeito por conta própria, entendeu? Por conta própria. Mas a empresa diz que tem PPR porque ela tem registros de ensaio de vedação, né, e de treinamento. Claro que é uma grande etapa, uma etapa importante, claro que sim, mas isso não é tudo, tá? Isso não é tudo. Tô vendo os comentários de vocês aqui, tá? A Rubia comentando, o trem é de 1994 e o povo ainda está nessa. Quantas pessoas, inclusive, o Academy foi um marco para mim também, porque até hoje eu recebo pessoas no LinkedIn e outras plataformas que falam, Jorge, eu sabia que te conheci no Academy, e foi lá que eu descobri sobre o PPR, muitos relatos de pessoas que descobriram sobre o PPR aqui no Academy, né? Então, olha só, desde de 1994, e digo para vocês, no meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação, meu trabalho foi em cima de programa de proteção respiratória. E a banca, né, não sabia me fazer uma pergunta sobre PPR, tá? Olha que sério isso, né? Olha que sério, eles não tinham conhecimento de PPR para me fazer uma pergunta sobre PPR. Então, é ainda um assunto desconhecido mesmo que, né, é obrigatório desde 1994. Tá? Então, aqui eu gosto também de mostrar esse slide, essa comparação com o jogo é algo que, para mim, cabe muito bem, né? Se eu te falar que, para jogar o jogo da proteção respiratória, você tem regras e fases, será que você toparia entrar nesse jogo? Né? Não é, o entregar não te leva direto para a vitória ou para a garantia de proteção, você tem que passar por essas fases aqui, ó, que eu não vou falar todas elas, né? Não tenho tempo para isso. Reconhecimento e avaliação de risco, seleção de respirador, né? A avaliação médica, que é alguma coisa muito ignorada nesse processo do PPR, avaliação médica, todo mundo acha que a avaliação médica é a avaliação do candidato, né? Quando ele entra na empresa, mas sem o foco na proteção respiratória, tá? Treinamento, ensaio de vedação, até aqui é só para a gente validar, né? Só para a gente selecionar de forma correta, tá bom? Daqui para frente é para a gente manter a proteção do respirador. Política da barba, definir corretamente a vida útil dos filtros, que há erros gigantes aqui nessa parte de vida útil de filtros, né? Todos os dias eu recebo a pergunta, Georgia, quanto tempo eu posso usar meu respirador? Quanto tempo eu posso usar meu cartucho? Né? Não é assim que se define. Manutenção, né, do equipamento, verificação da vedação, monitoramento de uso. Toda essa segunda coluna que eu coloquei para vocês aqui, elas existem, essa atividade existe para manter tudo que você fez na coluna anterior. Tá? Basta que você não faça monitoramento de uso, basta que o usuário não faça verificação da vedação para você perder o que você conseguiu na primeira coluna, tá? É injusto? É injusto. Eu sei que é chatinho, mas você precisa saber que é assim. Vai colocar proteção respiratória, né? Entra com essa responsabilidade, ok? Depois que você faz tudo isso, tem que gerar evidências, né? Os registros de que você fez o trabalho da forma correta, dentro do protocolo correto. Tá? Então, esse é o jogo da proteção respiratória. Não entrem nessa sem saber disso. Deixa a empresa ciente. Às vezes, por pequenos ajustes, você pode tirar isso tudo, tá? Tirar isso tudo de responsabilidade. Vamos falar sobre esses ajustes agora? Vou tentar falar aqui, né, com vocês sobre isso. Ainda tem a última fase, né, que é avaliar o programa anualmente, para você manter o teu título, né, que é de neutralização da exposição. Se a gente não fica renovando e avaliando o nosso programa, a gente nem pode dizer que ele ainda é um programa que traz a segurança adequada para os nossos usuários, tá?
E aí, eu trago uma coisa aqui para vocês que é incrível, né? As empresas gastam com a avaliação, seja qualitativa, seja quantitativa. Elas estão ali cumprindo, né, com os programas de segurança. E como que é feita essa seleção da proteção respiratória? Né? Isso não é uma cartomante, né? Isso é uma vidente? Sei lá como é que é o nome dessa figura que eu coloquei, cartomante com carta, né? Isso é uma vidente, eu acho. Não é exagero. Não é exagero essa imagem que eu estou colocando para vocês, tá? Você pega documentos riquíssimos, né? Um trabalho bem feito de avaliação ambiental, e quando você vai olhar a seleção da proteção respiratória, eu não sei de onde que tiram aquela seleção. Muitas vezes ela está abaixo do que precisa, ela está acima do que precisa. Quando está acima, está tudo bem. Pior é quando está abaixo do que precisa. Para que a gente fez a avaliação? Né? Para quê? De que forma foi feita essa seleção? Então, gente, não é no achômetro, não é todo soldado, não é todo, não, sabe? Não é padrão por atividade a proteção que a gente seleciona, ok? Tem um método para fazer a seleção da proteção respiratória, e gravem isso na Academy. Eu queria que vocês gravassem isso aqui, tá? Existem duas formas de fazer seleção de proteção respiratória. Estou controlando o tempo aqui. Existem duas formas de fazer seleção, tá? Só essas duas. Do método quantitativo, ok? Que é o mais seguro, a gente tem umas vantagens em relação ao método quantitativo, principalmente quando vai definir vida útil de filtros químicos, o quantitativo é o melhor para a gente, sem sombras de dúvida. E também tem o qualitativo, que é um dos mais praticados pelas empresas, certo? Então, a gente consegue fazer a seleção da proteção respiratória se a empresa tem a forma de avaliação dos agentes de forma qualitativa, dos riscos, né, de forma qualitativa. Dá para fazer a seleção da proteção respiratória. Por que dá? Porque a última versão do PPR de 2016, ele trouxe uma ferramenta para a gente, ele validou uma ferramenta para a gente aqui, que deixa a gente trabalhar com método qualitativo. Então, quando a empresa faz levantamento dos seus riscos respiratórios de forma qualitativa, ok? A gente utiliza bandas de controle para fazer seleção do respirador. Quando a empresa tem, né, a identificação desses agentes e a quantificação desses agentes, né, a gente sabe a concentração disso tudo, então é mais fácil, não é que é mais fácil, tá? Mas a gente consegue chegar a uma informação importante na proteção respiratória. Para fazer seleção da proteção respiratória, você precisa chegar no fator de proteção mínimo requerido, FPMR, fator de proteção mínimo requerido. Para fazer seleção de proteção respiratória, válido, correto, tá? Segundo o PPR da Fundacentro, você tem que chegar no FPMR, tá bom? Gravem essa informação, seja método qualitativo ou quantitativo, a gente vai chegar no FPMR. Mas, Jorge, é uma realidade, né? Jorge, a empresa me ligou agora, tem uma atividade acontecendo num lugar X, eu não consigo fazer nem pelo método qualitativo, porque não tenho a FISP do produto, porque eu não sei exatamente a quantidade que vai ser utilizada, me faltam informações para fazer pelo método qualitativo, e muito menos pelo quantitativo. Qual que seria o jeito certo de fazer a seleção de proteção respiratória? Considerar a atmosfera e PVS. Ai, que exagero. Mas, gente, quem garante? Você garante? Eu não garanto, né? Então, se a gente seguir o PPR da Fundacentro, fazer a coisa da forma certa, ou tu vai fazer pelo método banda de controle, ou você vai fazer a seleção pelo método quantitativo, que a gente divide a concentração que a gente encontrou do contaminante pelo limite de tolerância e verifica se ele está acima, né, do LT, quantas vezes, para a gente chegar no FPMR, tá? Não tenho como chegar no FPMR. Beleza. Assume, então, equipamentos para atmosfera e PVS, imediatamente prejudicial à vida e à saúde, tá? É assim que faz, Questione, comece a questionar, comece a olhar um pouquinho melhor, né? O que parece tão óbvio, o que parece tão comum, comece a perguntar um pouco sobre isso, né? Vocês vão descobrir muitos e muitos e muitos erros da proteção respiratória que vem sendo praticado há muitos anos e que parece que está tudo certo, tá? Mas não tá. Se a gente de fato está preocupado com, no mínimo, né, digamos assim, esquece a parte de preocupação com gastos da empresa, tá? Com a segurança jurídica da empresa, mas pensa na saúde do trabalhador, você vai se atentar para essa questão de seleção de proteção respiratória da forma correta,
ok? Então, tem que chegar no FPMR. Então, o que eu quero mostrar para vocês? O que é o FPMR? Gente, o FPMR é esse bebezinho no colo dessa mãe, tá? Os alunos dominando o PPR, né, do curso, eles já sabem muito sobre isso, né? FPMR, eu falo que ele é o bebezinho, tá? Quem que sabe? Quem é a mãe? A mãe é o respirador que você vai selecionar, né? O que a mãe entrega para esse bebê? Tudo que ele precisa e mais um pouquinho, ou um pocão, para ele ter um bom desenvolvimento, para ele se sentir confortável, para ele conseguir desenvolver suas atividades em segurança. Então, o FPMR é o seu bebê. Você vai descobrir o que seu bebê precisa. Ele pode ser um bebê especial, ele pode ser um bebê que tem uma restrição a algum alimento, ele pode ser um bebê que precisa de uma terapia, ele pode ser um bebê com necessidades diferentes de outras crianças, nem todo bebê é igual. Então, você precisa conhecer o seu bebê para essa mãe, para o FPA, que é o respirador, vir e entregar a proteção necessária. E essa proteção ela é sempre maior do que o bebê precisa, igual ou maior, tá bom? O que acontece é que se eu não tenho PPR, eu não consigo dizer que essa mãe está protegendo, é como se ele fosse um bebê sem os cuidados necessários, tá? Sem o cuidado necessário, a gente nem sabe se o bebê vai conseguir sobreviver. Sem um bom FPA, a gente nem sabe se o bebê consegue sobreviver, né? Alimento, hidratação, um banho, aquecimento, acolhimento, proteção, tá? Há várias coisas que esse bebê precisa. Se a gente não tem um FPA, a gente não tem garantia que esse bebê, né, está seguro, que ele vai conseguir se desenvolver. Então, a gente precisa, na seleção da proteção respiratória, chegar no fator de proteção mínimo requerido, precisa para fazer a seleção. E aí depois vem a seleção que vai levar em conta se esse colaborador usa óculos, se ele tem uma cicatriz e precisa de outro modelo de respirador, se a atividade dele é mais intensa e precisa de mais conforto, vai levar em consideração as particularidades, tá? E falando um pouquinho rapidamente aqui sobre a avaliação qualitativa, eu trouxe esse assunto aqui porque a gente sabe que a maioria das empresas fazem avaliação qualitativa. Por quê? Porque é mais barato, não é? Não é mais barato fazer avaliação qualitativa? Não é, pessoal? Pode comentar aí comigo no chat para ver se a gente está em sintonia, se eu estou falando besteira aqui ou não. Né? A avaliação qualitativa, ela não costuma ser mais barata? Depende, né? Depende. Será que é uma economia ou é um tiro no pé? Né? É uma economia ou um tiro no pé? Na proteção respiratória, eu posso falar para vocês que na maioria das vezes ela pode ser um tiro no pé, tá? Ela pode ser um gasto a mais para a empresa, ok? Então, eu trouxe essa reflexão para vocês. Por quê? Porque o método qualitativo, aquele que eu mostrei para vocês, o bandas de controle, ele é um método aceitável? A Jorge falou que é um método aceitável. Por que ela está falando agora que talvez não seja uma boa escolha? Porque o método bandas de controle, ele sempre traz uma proteção mais alta. Por que as empresas não estão atentas a isso? Por que elas continuam fazendo o método qualitativo e não sentem essa conta mais alta? Porque elas não estão fazendo seleção pelo método correto. Elas estão usando a bola de cristal ali, estão vendo que a maioria está usando e que isso tem sido usado. É por isso. Quando um cliente me chama para fazer seleção de proteção respiratória, fazer o PPR dele, e ele tem avaliação qualitativa desses agentes, se eu faço pelo método banda de controle, que eu preciso de um método válido, se ele não tem quantitativo, eu vou fazer por qualitativo, banda de controle, e a proteção vem alta, ele fala, e aí? Nós vamos sair de uma PFF e eu descobri que pela seleção vai precisar de uma facial com suprimento de ar. É exagero ou é o correto? Tá? Então, as empresas não sentem o peso disso porque elas não fazem seleção com base, na maioria das vezes, tá? Não vou generalizar, mas elas estão fazendo seleção aleatória, então o qualitativo não está pesando para ela. Mas se vocês começarem a fazer a seleção da forma correta, vocês vão ver que o qualitativo, às vezes, aumenta a conta para a empresa. Então, naquele caso, você vai fazer uma avaliação quantitativa. Se tem um agente, né, que é mais crítico, que ele é mais tóxico, faz avaliação quantitativa só para ele. Você vai descobrir que, de repente, a proteção respiratória pode ser, né, uma de menor proteção, enfim, um fator mais adequado. Então, nem sempre a avaliação qualitativa para a proteção respiratória, ela é uma boa alternativa, tá? Então, fiquem atentos a isso. E aí, eu quero trazer aqui para vocês... Opa,
estão vendo minha tela? Então, né? Então, PPR para quê, gente? PPR é para validar a proteção. Você precisa? Identificou o risco? Né? Não tem como diminuir a exposição, não tem como eliminar o risco? Ok, então vai para a proteção respiratória? Então vai para a proteção respiratória e valida essa proteção respiratória, né? Bate na mesa e fala, o meu PPR, ele neutraliza a exposição. Eu tenho PPR, ele neutraliza a exposição, tá? Esse PPR, ele não vai aumentar a sua conta, ele não vai trazer mais gastos para a empresa. Pode ser que na contratação de um serviço ou outro, claro, a conta vai aparecer. Mas, gente, ele traz uma segurança para a empresa da validação. A empresa pode dizer que ela não paga, por exemplo, adicional de insalubridade, porque o agente é neutralizado pelo EPI. Ela tem certeza disso, ela tem o PPR, ela tem comprovação disso. Tá? Então, o PPR não vem para aumentar a conta, ele vem, né, para validar as ações da empresa, né, para fazer o controle e gestão de gastos e, né, para redução de gastos diretos e indiretos. E aqui eu trouxe umas imagens para a gente acabar, né, a apresentação, tá? Eu botei a imagem porque daí são os casos mais comuns que veio na minha mente para compartilhar com vocês, tá? Você vê alguém aplicando uma pintura, tá? Ou uma resina, ok? Aplicando alguma coisa com um rolo, tá? Que exposição respiratória que eu tenho nesse caso, gente? Que exposição respiratória? Ah, mas a FISP mostra que eu tenho uma composição, claro, a composição é química, né? Tem ali alguns produtos, mas essa composição, esse agente, ele está suspenso? Ele é um risco respiratório? Nessa atividade aqui, por exemplo, se essa tinta for à base d'água, eu não uso nada. Né? Eu não uso nada, não uso proteção respiratória nenhuma, porque não estou gerando névoa, né? O que eu vou gerar ali são gotículas. Gotículas, eu não respiro gotículas, elas são pesadas, elas caem, né? Elas não vão ficar suspensas, flutuando no ar. Então, se essa tinta, por exemplo, for à base d'água, eu não preciso de proteção respiratória, ok? Ah, e se ela for à base de solvente? Filtro químico, né? Mas aqui que a gente costuma ver a pessoa usando uma PFF2, uma PFF1, por uma exposição, né, para uma pintura com solvente, mas com rolo. Só alguns exemplos, tá, pessoal? Porque isso é muito comum. Eu vejo imagens desse tipo o tempo todo rolando, né? E, infelizmente, eu não posso tirar foto. Esse aqui é um caso, tá? De um cliente que no caso, não é que eu dispensei, eu mostrei para ele que ele não precisava de proteção respiratória, tá? Isso aqui é real, tá? Essa foto não é real, mas é para representar um caso, né? Um cliente que me chamou pedindo para eu fazer o PPR, porque eles já usavam proteção respiratória para essa atividade, que é o tratamento de pacientes, né, com quimioterapia, tá? Quimioterapia. Essa imagem ela é só ilustrativa, né? Mas enfim, o que era a função? Eu falei, bom, você quer? Ela queria já um orçamento para fazer PPR para essas pessoas que usam proteção respiratória no tratamento, né, com quimioterapia. E aí, né, eu confesso para vocês que meu atendimento é muito focado na indústria, muito pouco na área hospitalar. Eu falei, bom, eu não passo orçamento mesmo sem visitar o cliente, eu vou lá. Eu posso conversar contigo pessoalmente? Eu queria entender por que vocês usam proteção respiratória. E ela falou, pode vir aqui que eu te mostro a capela, eu te mostro como a gente faz o procedimento. E eu fui, tá? E o que aconteceu? Ela me mostrou, né, como era feito. Eles fazem fracionamento, né? Então, o medicamento vem numa embalagem e os enfermeiros, né, no caso, os profissionais, eles colocam ali uma agulha, uma seringa, enfim, e fazem o fracionamento desse líquido e depois fazem a aplicação no paciente. Isso é feito dentro de uma capela que nem precisava. Eu peguei a FISP do medicamento, tive acesso a ela. E qual que é a exposição respiratória? Não tinha exposição respiratória, tá? Não tinha exposição respiratória. Então, né, esses funcionários já usavam proteção respiratória, daí descobriram que precisava de PPR, mas aí quando eu fui conversar, na verdade, não tinha exposição respiratória, entendeu? Porque o método de aplicação e de retirada do produto, o máximo que tem de risco é a pessoa derrubar a embalagem, quebrar a embalagem, entendeu? Mas não tem exposição respiratória. Então, o que a gente está fazendo? Tá entendendo? Eu, com todo o gosto do mundo, eu falo para o cliente, você não precisa do meu serviço, você não precisa de proteção respiratória, mas se você quiser colocar proteção respiratória, aí vem a obrigatoriedade do PPR, tá? Olha aí, eu botei, né? Quantas empresas aplicando proteção respiratória
por conta de uma propriedade de alerta do contaminante, que é o cheiro, que nem sempre porque ele tem né, uma propriedade de alerta, a propriedade de alerta é porque ele faz mal para a saúde, né, tem um efeito, ou muitas vezes é a exposição ao solvente, né, indica a exposição de um solvente, tem ali a concentração até alta, e aí a empresa aplica filtro errado, né, aplica o filtro mecânico para exposição a um gás ou vapor. Então aqui eu acabei colocando alguns exemplos para vocês, para a gente ir mentalizando coisas que é feito de forma muito errada, né. E aqui para fechar, juro que eu vou fechar, né, tô estourando o tempo. Esse aqui também é outro caso de uma empresa que eu visitei aqui em Joinville, que nível de segurança alto, empresa comprometida com a saúde e segurança do trabalho, uma equipe muito bacana de trabalhar. E quando eu peguei o PPRA da empresa, a avaliação da cabine de pintura líquida com a pintura pó era a mesma. Era a mesma, presta atenção. Pintura líquida e pintura pó, a avaliação era a mesma. Então, assim, foi Ctrl+C, Ctrl+V na avaliação ambiental que fizeram. E o pior é que aí o filtro era entregue de forma... Era igual. O filtro que era entregue na cabine de pintura pó era o mesmo que era utilizado na pintura líquida. Então, um dos dois estava errado e por muitos e muitos anos, tá? Ninguém via isso, ninguém percebeu e a empresa comprando fielmente equipamento de proteção respiratória. Tá? Então, aqui, na minha visão, né, nós precisamos ajudar as empresas a validar as suas ações e suas intenções. O conhecimento é a chave para isso. Então, o saber sobre proteção respiratória, o saber sobre proteção auditiva, sei lá o que vocês quiserem, não é porque a gente vai sair aplicando coisas. Muitas vezes a gente vai sair tirando coisas, né? Inclusive terceiros que obedecem às regras das contratadas sem nem questionar, né? Sem nem questionar, às vezes tem muita coisa errada, tá? Então, aqui está o meu contato, né? Eu estou finalizando a apresentação, fico aberto para perguntas. Tem meu Telegram, canal da proteção respiratória no Telegram. Tem aí o meu perfil no Instagram e também no YouTube, né? E aí, ao lado, tem alguns projetos meus, o Jorge Rafael, o Dominando PPR, o Respira Brasil, são projetos todos voltados à proteção respiratória. E agora, né, eu falei demais, como sempre, eu já sabia. Eu fico aberta aqui para algumas perguntas, né? Vamos lá, vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Georgia, muito obrigada. Que aula realmente, hein? Nossa, eu estava aqui aprendendo bastante, já fazendo várias anotações. E realmente é um tema que, assim, se deixar, a gente fica aqui a noite inteira falando, né? Tem muito conteúdo e muita informação. Então, Amanda, sabe o que é? É que nós temos 30 minutos, 40 minutos, nem que seja uma hora, né? E às vezes eu vejo que eu tenho aquela vontade de querer passar o PPR inteiro em uma hora. E não dá, né? Acaba que confunde um pouco a cabeça. Então, hoje a ideia foi assim... Por que a gente está aplicando proteção respiratória? Precisa mesmo, né? Então, às vezes é um gasto que a empresa está ali arcando com um monte de coisa. Pensa bem, né? Parada para treinamento, parada para ensaio de vedação, tá? Parada para troca de filtros. E será que a gente precisa de tudo isso? A maioria das vezes não, tá? Sim, com certeza. Eu acho que já tem aqui algumas perguntas, dá tempo da gente responder algumas aqui. Tem até uma pergunta aqui da Sheila, se no caso ali da pintura, né, se a proteção visual não se faz necessária. Ah, nossa, Sheila, eu botei aquela imagem justamente, não vou compartilhar ela aqui novamente para não perder tempo, mas aquela imagem traz uma informação importante. Ó, Sheila, bate aqui. Vocês perceberam, a Sheila percebeu isso, tá? Que ele estava todo equipado com proteção da pele, todo equipado. Mas aí chega na proteção respiratória, ela é semifacial com óculos. Então, a seleção da proteção respiratória no PPR da Fundacentro, ela já prevê isso, tá, Amanda? Ela diz que quando, além do risco respiratório, a gente perceber que a atividade também gera risco, né, para os olhos do usuário ou é absorvido pela pele do usuário, a gente migra para um respirador facial, tá? Para fazer essa proteção global. Então, se a gente perceber que há exposição também dos olhos da pele, para um agente que penetra, que é absorvido pela pele, a gente pode migrar para facial. E naquela foto que eu coloquei, não fiz essa observação, mas exatamente porque ele estava todo vestido, né? Luva, vestimenta, só que o respirador semifacial, tá bom? E, então, nesse caso, a gente já migra para uma facial, que a gente evita de problemas de compatibilidade com EPI, fica muito mais confortável, não tem falha de vedação. Perfeito, Sheila.
Muito bem, George, quero te agradecer aí pela sua participação, a sua contribuição, que com certeza aí virou a chavinha e deixou a pulga atrás da orelha de muita gente. E é o que você falou mesmo, é muita informação e você trouxe assim com uma didática incrível, eu tenho certeza que fez a diferença aí para as pessoas que também ainda não conheciam o seu trabalho, com certeza vão aprender bastante daqui para frente com todos os projetos que você tem desenvolvido e tem acompanhado também. Então, foi muito bom ter você aqui mais uma vez no Academy, né? E com certeza todo mundo, já pelos comentários aí, todo mundo gostou e realmente foi uma aula aí de proteção respiratória. Muito obrigada, viu? Obrigada, gratidão gigante, né, para todos vocês, a oportunidade maravilhosa de falar sobre proteção respiratória. Eu digo que eu sou uma apaixonada, eu não sou especialista, as pessoas que colocaram esse título em mim, mas eu sou uma apaixonada por proteção respiratória. E se eu virei a chavezinha de uma pessoa hoje aqui, já ganhei minha noite. Gratidão, Amanda. Agora eu vou relaxar por aqui e vou aprender com os meus amigos, né? Tem muita gente boa para vir aí, para vir aqui para a Academy ainda. Georgia, muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.